Amém. Aleluia. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. É sempre uma grande responsabilidade estar aqui do outro lado. Amém. Uma vez o irmão disse: não, você já costuma ficar em frente, se calhar é mais fácil. Eu falei: não, é diferente. Está aqui no lugar principal, amém? Que é o altar do Senhor. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, porque, pronto, é aquilo, nós queremos sempre que sejam os outros e tal, mas Deus é bom e Ele faz aquilo que lhe apraz, amém? E eu já estou aqui, creio que é pela vontade do Senhor, porque Ele me escolheu como um vaso para edificar, um vaso para trazer alguma coisa para os meus irmãos, amém? Porque acredito que todos nós que servimos ao Senhor temos alguma coisa da parte do Senhor, amém? Se calhar você pode não receber em oração, mas no momento de uma pregação você ouve uma coisa, depois você pega mais outra parte, e é aquilo que o Senhor vai completando, amém? Então, Deus seja louvado. Estou um pouco trêmulo, amém? Sei que não é a primeira vez que está aqui, mas parece que é a primeira vez. E eu sei que os pregadores me entendem, amém? Eu ouvia sempre isso dos pregadores, amém? Que não é fácil estar nesse lado, mas Deus seja louvado. Vamos começar a nossa pregação, amém? Quem tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Deus quer falar conosco, com nossos corações, e Deus já começou a falar conosco desde o culto de domingo, amém? Eu praticamente recebi a confirmação dessa palavra no culto de domingo e, uau, conseguimos ver Filipenses capítulo 4, versículo 8, amém? Vamos ler aqui Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, amém? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Palavra do Senhor. Aqui nós conseguimos ver algo que o nosso irmão Paulo nos trouxe, amém? Ele vem dizer que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, amém? Resumindo e concluindo, tudo que vem de Deus, amém? Nisto pensai. E o nosso pastor Eliseu, no domingo, falou sobre o valor, né, da igreja. E quando ele trouxe o tema, eu falei: uau, quer dizer, a pregação que Deus já tinha me dado está dentro da pregação que o nosso pastor havia trago, amém? Que ele falou do valor que damos à igreja, à tua igreja. E o tema que o Senhor já havia me dado é: tudo que edifica, nisto pensai, amém? E nós somos o quê? Nós somos membros do corpo de Cristo. A palavra diz que cada um de nós que está aqui faz parte do membro do corpo de Cristo. Se nós damos valor àquilo que é o corpo de Cristo, a igreja, que nós fizemos parte, então todos nós de alguma forma participamos da edificação. Amém? Claramente sabemos que Deus opera tudo em todos. E como o tema da nossa noite é tudo que edifica, nisto pensai. Amém? E estamos a viver tempos cruciais em que nós temos ouvido da parte do Senhor do altar que devemos nos edificar, porque o tempo está mais próximo de que quando nós aceitamos a fé. O Senhor tem falado muito sobre edificação, em outras palavras, que devemos voltar a nos firmar no Senhor, devemos voltar a estar mais perto dEle, porque estamos a viver tempos cruciais. E eu particularmente tenho visto isso. E só para situar os irmãos, eu tenho aqui uma pequena definição de edificação, amém? Acredito que todo mundo sabe o que é edificação. Em palavras miúdas, edificação é construir ou agregar valor a alguém ou a outrem, amém?
é contribuir com alguma coisa que te beneficie ou que te ajude você a avançar ou a desenvolver em qualquer área da vida. Mas do ponto de vista espiritual, edificação é aquela pessoa, ou seja, é a obra que vai te ajudar você a se aproximar mais de Deus e a estar mais firme nela. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado. Amém. Isto aqui é edificação. E uma vez eu conversava com um amigo e ele disse, estávamos a falar sobre algumas coisas, sobre jovens, sobre adolescência. E ele dizia, não, os adolescentes de hoje já não são os mesmos de ontem e não sei o que e tal. E eu disse, não, nós naquela época encontramos um ambiente que nos edificava, que nos atraía. Amém? Eu me lembro que quando eu entrei para a casa do Senhor, tinha sempre irmãos agrupados em alguma casa. Amém? Tinha sempre irmãos juntos, na casa de um outro irmão, de uma outra irmã. Quer dizer, você vai para a casa do irmão, vai encontrar outros irmãos. Amém? Vai para a casa do outro irmão, vai encontrar outros irmãos. O que é que os irmãos falavam? Bíblia. Partilhavam a palavra. Olha, a palavra de ontem, Deus falou muito no meu coração. E às vezes o irmão que não tivesse no culto um dia antes, você naquele ambiente, você acaba vendo, uau, perdi. Quem me dera que eu estivesse lá. Porque você, né, ouvia os irmãos a partilharem a palavra, a degustar daquela forma muito gostosa e saborosa. Olha, o pregador, Deus lhe usou assim, Deus falou no meu coração. E você que está lá, eu particularmente tive essa experiência, né? Estou lá no meio, estou a sentir já a pregação, a minha parte a receber por intermédio dos irmãos, amém? E aquilo era o quê? Era edificação, algo que fortalecia a minha fé e me deixava mais firme e mais perto do Senhor. E edificação no hebraico, o termo é baná, não sei se estou a pronunciar da melhor forma, mas significa, ou seja, se pronuncia baná, que tem um significado, né, muito mais profundo. Ele diz que edificação no hebraico é algo que está estabelecido de uma forma sólida, amém? Que não se move. E eu falei, uau, né, aquilo que temos ouvido daqui, da igreja aqui. No hebraico as coisas mesmo têm uma outra definição, ou seja, uma definição muito mais profunda do que no nosso português. E quando eu busquei, falei, uau, edificação no hebraico significa, ou seja, é baná, que significa em português, traduzindo, que é algo que está estabelecido sobre uma coisa sólida. Amém? E nós sabemos, nós estamos edificados em quem e por quem? Amém, igreja? Nós fomos edificados por Jesus, que é a rocha. Amém? Nós sabemos que quando falamos de rocha, estamos a falar de algo inabalável, algo que não se move, amém? Que pode estar aí séculos e séculos, mas não vai sair daquele lugar. Temos o exemplo das montanhas, né? Você olha para uma montanha, está aí, não se move, amém? E nós estamos edificados sobre essa rocha. E estamos a viver tempos em que está a ser quase que também difícil encontrar edificação, até mesmo às vezes no ajuntamento dos irmãos. E Deus tem falado muito, né? Como eu fiz referência à palavra de domingo, do valor que damos à igreja. Quando nós valorizamos alguma coisa, nós damos importância, nós vamos querer contribuir com alguma coisa. Amém? Vamos querer fazer a nossa parte, dar o nosso contributo para que a coisa avance, para que a coisa tenha um outro ritmo. E nós estamos a ver tempos em que parece que muitos já não querem ajudar na edificação. Parece que muitos já não querem contribuir alguma coisa para a edificação da casa do Senhor. E isso acaba incentivando alguns que também depois cruzam os braços. E uma vez eu conversava com um irmão, eu perguntei para ele, né? Estávamos a conversar, eu perguntava, o que é que tu queres fazer na igreja? Ele ficou, nada. Não queres fazer parte do louvor, do coral, da adoração real, por aí? Ele disse, nada, não quero fazer nada. Não quer ser pregador, não quer ser moderador? Ele disse, não quero fazer nada. Eu falei, uau, calma, você vem para a igreja e não queres fazer nada? Depois eu tentei lhe fazer entender, não, o que é que você vem fazer na igreja? Tá bom, vem aqui fazer, o que é que você vem fazer na igreja? Ele disse, não, eu vim na igreja para adorar o Senhor. Sim, tu adoras o Senhor, tudo bem, mas não queres contribuir na igreja com alguma coisa? Com alguma coisa que tu podes fazer? Não estou a falar de dinheiro ou de alguma coisa material, mas alguma coisa que você possa dar à igreja e que ajuda os irmãos a olharem para ti
né? Como alguém que edifica. Tentei lhe fazer entender, ele depois falou, quero ser pregador. Acho que ele falou que ele queria para me despachar, mas pronto, tentei lhe fazer entender, falei, não, nós quando viemos para a casa do Senhor, não devemos simplesmente só vir por vir, amém? Vir e você está aí sentado no teu lugar. Entendemos que a igreja tem hierarquia, tem aquelas pessoas que Deus levantou para nos coordenar, para nos dirigir. E essas pessoas fazem a sua parte, que é monitorar o povo, incentivar, orientar. Mas nós também do outro lado, também temos a nossa parte a fazer, amém, igreja? E é isso que Deus me fez ver, que não estamos a cumprir com a nossa parte. Se Deus tem usado os pregadores no altar, tem usado os servos, o nosso bispo, os outros pastores, ministros, com o intuito de nos fazerem, né, sermos participantes da edificação, mas Deus depois me fez ver que não, ainda assim, não estamos a participar da edificação. E vamos abrir aqui a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Amém? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Uma passagem conhecida por todos nós. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Palavra do Senhor. Aqui Jesus nos fez ver, né, quem é o que está edificado realmente, quem é aquele que está firme realmente. E Jesus me fez ver aqui que quando nós estamos edificados sobre a palavra do Senhor, nós também vamos edificar os outros. Amém? Porque eu não sei, os irmãos, mas eu me edifico com a firmeza de muitos aqui na casa do Senhor, e eu fico, uau, ele ainda está aí, uau, passou por aquilo, ainda está aí de pé. Amém? Eu aprecio muito os meus irmãos aqui na casa do Senhor, e eu fico a olhar, uau, o irmão fulano, eu me lembro um episódio que me deixou arrepiado, e quando eu lembro disso às vezes, né, choro. Um episódio triste que o nosso bispo havia passado, acho que era na época quando faleceu a mãe, se não me engano, a mãe do bispo, e os cultos não pararam. Né? Os irmãos lembram, os irmãos estavam lá, os cultos não pararam. Durante o dia não tínhamos o bispo entre nós, mas no período da noite o bispo estava aí sentado. Eu me perguntava, mas essa força está saindo de onde? Porque nós somos homens e sabemos que quando perdemos alguém ou perdemos um ente querido, ficamos de cama, ficamos depressivos, de luto, choramos, lamentamos, e é compreensível. Mas eu vi aí o homem de Deus, né? Ele ia durante o dia para lá, para a casa do óbito, mas no final do dia estava aí sentado. Claro, um pouco triste, né? É normal, um pouco triste. Mas só a presença dele aí me deixava totalmente edificado. Eu perguntava, mas como? Como, Senhor? E Deus me levou aqui, no livro de Mateus, amém? Que é aquele que está edificado sobre a rocha, que vem a vendavais, vem a lutas, vem a dificuldade, e ele está lá, firme, em pé. E uma vez também, eu vi isso no nosso ministro Fernando, amém? Ele tinha o óbito do seu irmão, e veio aqui, eu pensei, não, não está de luto, hoje não vai estar aqui entre nós, né? Como tivemos lá um dia antes com o ministro, entendemos a situação e era compreensível se ele não estivesse aqui, mas no dia seguinte não estava aqui. Eu me perguntei como, Deus.
Esses homens tiram força de onde? Se todos nós confessamos que servimos ao mesmo Deus, nós acreditamos no mesmo Senhor, amém? Nós estamos todos sobre a graça do mesmo Jesus, mas como é que outros que têm o mesmo Jesus que eu, que quando está passando uma situação que eu já passei, ou uma situação que eu nunca passei, que eu, se estivesse no lugar dele, se calhar ficar em casa, ia me coibir, mas ele vem. E se você vê, os irmãos nem falam nada, só está a presença dele. Mas para mim, particularmente falando, é um motivo de muita edificação. É um motivo de firmeza. E eu acredito que não só para mim, para muitos também na casa do Senhor, quando olham essas coisas, ficam uau! E glorificamos a Deus e louvamos ao Senhor, amém? Então, que isso possa nos servir de lição, amados irmãos. A mensagem que eu tenho hoje, né? Eu digo que Deus me dá uma mensagem simples e curta, com o intuito de fazer os irmãos entenderem aquilo que Deus quer para nós. E vamos abrir também, amados irmãos, as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Amém? Vamos já aqui abrir os livros. Depois só viajarmos naquilo que o Senhor nos deu. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Amém? Basicamente, edificação consiste nisso, amados irmãos. Que são as boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Porque muitas das vezes eu vou edificar o irmão não por palavras, mas pela minha atitude, o irmão vai se sentir edificado. Amém? Claro, a Bíblia também nos fala que tem momento que vamos ser edificados por alguma advertência ou por alguém vai falar alguma coisa. Como estamos aqui no dia de hoje, eu como pregador estou aqui a pregar e acredito que os irmãos estão a ser edificados pela pregação que está a sair aqui hoje. Amém? Mas a nossa edificação, basicamente, ela consiste nisso, amados irmãos. Amém? Nas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nela. E aquilo que eu fiz referência no princípio, que Deus preparou coisas boas, coisas maravilhosas para que nós estejamos nelas. Mas nós simplesmente não queremos estar nela, né? Já não queremos estar nessas boas obras, mesmo vendo muitas situações, mesmo vendo vários acontecimentos, várias situações, mas parece que já nem queremos considerar as boas obras de Deus. E Deus nessa noite Ele quer que nós sejamos participantes da igreja, sejamos membros que contribuem com alguma coisa, amém? Para a edificação da igreja. Porque a palavra declara, Jesus disse que quando o mundo olhar para vocês, se vocês forem unidos e todos contribuírem para o crescimento da igreja, eles vão olhar para a igreja e vão glorificar ao Pai que está no céu, amém? Glória a Deus. Só assim nós poderemos chegar ao destino final que todos nós desejamos. Porque todos queremos ir para o céu. Todos queremos a salvação e a vida eterna. Amém? Porque essa é a promessa que Ele nos fez. Todos queremos ir para os céus. Mas às vezes a questão é o que nós fizemos, né? Para irmos para os céus. E Jesus, quando estava no barco, os discípulos pensaram que hoje é mais um dia, vamos atravessar, vamos ir para o outro lado e vamos conseguir chegar. E a palavra diz que naquela madrugada eles foram assolados por uma tempestade e eles, pela sua experiência, Pedro, entre outros, como eram pescadores, homens que estavam sempre no mar, não é só tirar água, vamos tirar água. Tentaram tirar a água, tentaram fazer muitos esforços para ver se conseguissem estar estável no mar. Mas depois se lembraram que Jesus estava lá, né? Estava lá com eles no barco e eles acordaram: Senhor, Senhor, ajuda-nos, salva-nos. E Jesus orientou que tudo se aquietasse. E nós vimos, uau, existem situações
Se calhar nós, né, com as nossas forças, nunca vamos conseguir fazer frente ou fazer alguma coisa. Podemos até tentar, mas não vamos conseguir fazer quase nada. Mas se nós estivermos edificados sobre a rocha que é Jesus, se Ele estiver conosco, só precisamos clamar para Ele. Amém? Só precisamos clamar para Ele nos ajudar, para nos tirar daquela situação. Porque eu acredito que quando viemos para a casa do Senhor, né, não sei se todos vêm com a mesma consciência, mas acredito de um modo geral que viemos com uma consciência de ouvirmos alguma coisa da parte de Deus para a nossa transformação, para a nossa mudança e para a nossa melhoria, para sermos um membro que contribua com alguma coisa. Porque no mundo tem se falado muito, né, ultimamente. Anda com alguém que te agrega valores, anda com alguém que vai te ajudar em alguma coisa na vida. Não anda com pessoas que não te agregam nada. Mesmo acontece na casa do Senhor. Nós vamos andar com aqueles que vão nos edificar, amém? Vamos estar perto daqueles que vão nos edificar. E aqui é o lugar da edificação. Aqui é o lugar onde nós viemos. Eu várias vezes eu cheguei aqui cansado do trabalho, fatigado, mas quando eu chego nesse lugar, eu sinto as minhas forças renovadas. Porque eu consigo perceber e sentir que este é o lugar da edificação, amém, igreja? Mas muitas das vezes nossos irmãos vêm para a casa do Senhor, entram com uma cara cabisbaixa e saem com a mesma cara. E a pessoa se pergunta, o irmão não foi edificado? Não ouviu nada da parte do Senhor? Porque todos nós queremos estar aqui. Há quem está aqui se calhar por causa do seu pai ou por causa da sua mãe e ainda não chegou à consciência de que ele é membro do corpo de Cristo. E Deus ultimamente tem falado muito, né, para as crianças da igreja, que Deus os chamou, né? Vocês são escolhidos, quando os adultos não fizerem, Deus vai pegar as crianças. E eu me lembro quando me converti, né, alguns diziam que nós éramos crianças, mas pronto, já tínhamos uma consciência e já entendíamos algumas coisas. E um irmão disse assim para nós: vocês são o futuro da igreja. Vocês é que vão alavancar a obra do Senhor que nós começamos. E hoje, nesses dias, Deus tem falado isso novamente para os mais novos, que eles é que vão alavancar a obra. Se nós adultos não fizermos, se nós ficarmos todos parados, não, ninguém vai fazer, não sei o que, Deus vai pegar as crianças e vai fazer com que elas edifiquem a igreja, amém? E Deus tem feito isso, e está tudo aos nossos olhos, e isso não nos sirva de lição, de aprendizado para alguma coisa. Porque Jesus disse, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. E quem quer que a pedra clama no seu lugar? Quem tem mais valor? A pedra ou nós? Amém? Somos nós. Então só precisamos fazer a parte que nos cabe. Amém? Porque a palavra diz que a parte mais difícil Jesus já fez. A parte mais difícil que nenhum homem iria conseguir fazer, Ele fez. Ele deu a parte simples. A parte que nos cabe, amém? Porque Ele também disse que não viria luta ou tentação maior do que a nossa fé, amém? Então isso quer dizer que tudo que chega até nós, os acontecimentos, os acontecidos, os ventos e toda a situação não é maior do que a nossa fé, amém? Os irmãos creem que o Senhor está aqui? Eu creio que o Senhor está neste lugar, amém? Eu creio que Deus é por nós e é conosco. Se nós cremos que Deus é por nós, por que estamos cabisbaixo? Amém? Se nós queremos que o Senhor é conosco, que Deus vai nos arrebatar, Deus vai nos levar, por que estamos cabisbaixo? Se Deus é por nós, porque a palavra já diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus é tudo em nós, Deus é tudo para nós. E Ele nos chamou, te chamou para você ser participante da obra dEle, para você contribuir com alguma coisa, amém? Se os irmãos percebam, eu não estou a falar de valores monetários, mas estou a falar da tua participação naquilo que tu podes fazer. Amém? Temos visto como é que a obra tem estado nesses últimos dias. Então você pode fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. E se pudermos, se todos fizerem alguma coisa, vamos ter muito. Amém? Se cada um na sua área, naquilo que Deus lhe chamou, os obreiros nos servir, os diáconos nos servir, os ministros, os pastores, vamos ver que a obra vai ter o seu ritmo. Amém? É que nem que nós olhamos para o carro, nós sabemos que dentro do carro existem várias peças, né? E cada peça, e quando todas começam a funcionar, cada um na sua área, o arranque, a corrente, sei lá mais alguma coisa, a correia vai girando, vemos que o carro começa a ter um bom ritmo, amém?
Porque o carro não anda só com uma peça, não anda só com motor ou com volante, não, tem travão, tem embreagem, tem tudo. E quando tudo começa a funcionar e começa a se conectar, a se linkar, vimos que o carro começa a ter um bom funcionamento, amém? O mesmo acontece na casa do Senhor, amém? Todos nós somos uma peça fundamental. Deus nos chamou para isso. Não se sinta a parte da obra do Senhor, não. Se sinta participante e membro desta obra, amém? Porque acredito que todos nós, quando Jesus nos chamou, nós sentimos isso, que não éramos parte da igreja e não éramos dignos de estar aqui, né? Não éramos dignos de ser chamados santos, filhos de Deus. Mas quando Deus nos chamou, nos sentimos participantes e conseguimos nos rever na palavra que o Senhor falou aos nossos corações. E se nós temos alguma responsabilidade, alguma maturidade, sejamos participantes da obra do Senhor, amém? Sejamos membros participantes da obra do Senhor. Claro, hoje em dia compreende-se alguns, né, que são chefes de família e tal, não tem, se calhar, aquele engajamento todo. Mas naquilo que você pode, faça alguma coisa para a obra do Senhor, amém? E, eu vou falar sempre do nosso bispo, porque eu já tive alguns momentos com ele e eu sempre fico maravilhado. No final eu pergunto, mas como? Tá bom, Deus fala aquilo, mas como é que isso é possível? Eu me lembro um episódio que me fez chorar. O bispo acho que vivia na Metropolitana e nós saímos do culto, todos nós, e o bispo subiu na carrinha conosco. Amém? O bispo subiu na carrinha conosco e fomos, e eu aí no meu canto, pronto, nós já vimos outros pastores e tal, e nós vimos os pastores, não vai ver um pastor de uma igreja subir na carrinha, né? Os pastores têm condições, têm carro, se não tiver carro, os membros vão chamar um IT, um Iango, para acomodar o pastor. E nós, naquele dia, vimos o bispo subir conosco na carrinha. Nós a subir, a diaconisa foi em frente, porque estava na época o carro do ministro Nestor tinha uma carrinha, a diaconisa foi em frente. O bispo disse, não, eu vou subir atrás, com os varões de guerra. E o bispo era o que mais estava a falar, estava a nos animar, nos fortalecer. E eu aí no meu canto, coibido, mas como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Um bispo, um pastor de uma igreja, está subindo na carrinha com os membros. Amém? É uma coisa que nos dias de hoje não cabe na cabeça dos pastores dos dias de hoje. É humilhação, é ofensa, é sei lá mais alguma coisa, é desrespeito. Claro, em condições normais, né? Aquilo que é do coração de todos nós, que não queríamos ver o nosso bispo subir na carrinha, amém? Nós não queríamos isso. Mas às vezes Jesus usa o servo para nos dar mesmo lição prática, amém? Para nós vermos, se o bispo está subindo na carrinha, quem sou eu que não vou subir na carrinha? Amém? Se o bispo está subindo na carrinha, quem sou eu que não vou subir na carrinha? Porque uma vez saímos de um casamento, alguns irmãos, não vou subir no Monangambé, não sei o que, eu não vou ali e tal. Mas eu falei nos irmãos, bispo também naquele dia subir na carrinha, vamos. Amém? Glória a Deus. E que isso nos sirva de lição, igreja. Amém? Porque às vezes nós somos vaidosos por nada. Amém? Que supostamente o que deveria ser o vaidoso, às vezes é o mais humilde entre nós. Amém? O que supostamente tem que ser mais vaidoso. Não, sou, né? Entre as palavras, sou o chefe, sou aquele que Deus me colocou em frente para dirigir. Então, entre aspas, seria o mais vaidoso. Mas não. É o que mais nos ensina. Com palavras, com atos. E aquilo que alguns irmãos já tiveram a oportunidade de estar perto do bispo aprendendo alguma coisa. E eu sempre que estou com o servo, aprendo alguma coisa. Amém? E levo aquilo e falo, uau, Deus é bom. Vê como é que Deus trabalha. E depois, Deus me confirma sempre. Você pega a palavra, vai ver com os outros servos, Moisés, os profetas. Todos procediam da mesma forma. Amém? Moisés, ele abriu o mar. Moisés fez a água sair da rocha. Fez várias operações, mas se você buscar, era humilde. Nem se vangloriava por aquilo que ele fez. Não, porque eu que abri o mar, vocês têm que me respeitar, senão vou matar vocês todos. E não sei o que. Era o mais humilde. Amém? Era o mais humilde dentre o povo.
E quando alguns tentavam se levantar contra Moisés, Deus falava, não, eu converso com ele face a face. Amém? Você vê, se conversa com Deus face a face, tá bom. Ele tem que ser o homem que levanta os braços, nos ameaçar. Eu falo com Deus, vocês não sei o quê. Não, eles nem falam isso. Amém? Está no canto dele, só fica calado, olha. E Deus é que sai em sua defesa. Amém? Que isso nos sirva de lição, porque muitas das vezes nós, quando nos deparamos com alguma situação na casa do Senhor, e eu conversava com a minha esposa de algumas coisas que aconteceram na casa do Senhor. Ah, não, amor, está acontecendo aquilo, não sei o quê. E agora? Ele perguntei, já oraste a favor disso? Porque às vezes nós somos muito precipitados, amém? Ouvimos alguma coisa, esquecemos todo o ensinamento que nos foi dado e queremos dar alguma opinião, falar alguma coisa e tal. Eu lhe perguntei, já oraste a favor disso? E ela uma vez orou e disse, Deus me confirmou. Não vou falar mais sobre isso. Falei amém. Porque muitas das vezes nós hoje, né, nos dias de hoje, estamos a falar de edificação. A oração nos edifica e nos aproxima mais perto do Senhor. Nós ouvimos alguma coisa, alguma questão e a pessoa que mais nos incentiva aqui é o bispo. Ele fala, jejuem. Mas também ninguém está disposto a jejuar. Amém? Ele fala, jejuem a favor disso. Pronto. Tem dúvida? Alguma coisa inquieta os vossos corações? Jejuem. Uma vez tirei um jejum. Falei, Deus, conforta o meu coração e confirma as palavras do teu servo. E Deus confirmou as palavras do servo. Amém? Porque nos dias que estamos a viver, parece que já não queremos ser, né, participantes de forma ativa em alguma coisa. Parece que todos querem ser só os homens que observam, que estão aí, ele vai falar, né, como se estivéssemos num concerto, ele vai dar o show, nós vamos nos divertir. E depois cada um vai para sua casa contar a história. Não, fomos para o concerto, foi bom e não sei o que. Na casa do Senhor não é assim. Todos nós quando viemos aqui somos participantes do culto. Todos nós quando viemos aqui somos participantes da igreja do Senhor. Amém? Por isso é que muitas vezes o bispo quando chega aqui no culto de domingo, ele fala, não fica assim, acanhado. Dá um toque no teu irmão, faz aquilo. Para mostrar que nós somos participantes da igreja. Não é uma única pessoa, né, que vai fazer tudo. Mas se estamos aqui, muitas pessoas, quer dizer, cada um tem alguma coisa a fazer. Tem algum valor a agregar na casa do Senhor. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias também no livro de Tiago capítulo 5, versículo 13. Tiago capítulo 5, versículo 13. Que aqui como podemos edificar a casa do Senhor, amém? Tiago capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Palavra do Senhor, amém? Se nós olharmos aqui tudo que o nosso irmão Tiago escreveu, né? Se os irmãos prestarem atenção para o tema e para aquilo que estamos a falar, está basicamente a falar de edificação. Se tem alguém doente, vamos levantá-lo, vamos edificá-lo para que esteja saudável. Se tem alguém triste, vamos animá-lo para que esteja alegre para servir. Amém? Se tem alguma situação, vamos ler uns salmos. Porque a palavra do Senhor é que nos traz realmente à memória aquilo que Deus já tem falado. Porque nós como homens somos esquecidiços. Muito esquecidiços. E a palavra do Senhor, ela vem sempre como lembrete. Né? Como alguma coisa que temos que fazer. Não esqueça disso, está escrito. Faça o que o Senhor orientou. E nós cremos. Deus falou, amém, glória a Deus. Mas amanhã já esquecemos. Mas a palavra do Senhor está sempre lá para nos trazer como lembrete. Amém? Igreja, somos todos nós participantes desta obra, amém? Não vamos deixar uma única pessoa, né, entre aspas, fazer tudo. Não, mas você pode fazer alguma coisa. Amém? A palavra me lembra agora no livro de Juízes, que quando o povo de Israel estava em aflição, Deus, pronto, se não me passa dos 300. Alguém pode me ajudar a lembrar o nome? O homem dos 300. Amém? O Gideão, prontos. Gideão, ele ficou
E lhe apareceu um anjo, ele mostrou a tristeza. Não sei o que, quem é que vai levantar para libertar o povo e combater por nós. E ele começou a reclamar. Quem vai nos ajudar? E Deus falou, és tu mesmo. Você que vai levar o povo na batalha e você vai vencer o povo, vai ajudar o povo. E muitas das vezes, eu já me vi nessa condição, né? Algumas vezes, quando estamos aqui no culto e tem alguma coisa a se fazer e ninguém quer levantar, eu fico a pensar, não, aquele vai levantar. Depois Deus vai lembrar como Gideão, és tu mesmo, você que tem que ir. E se todos nós nos sentirmos assim, cada um vai procurar fazer alguma coisa. E nós vimos como Deus usou Gideão, amém? Que eram 32 mil homens, só ficaram 300, amém? E Deus opera assim, Deus às vezes não precisa de muitos. Ou seja, normalmente Deus não precisa de muitos, só precisa de alguém disponível. Com esse alguém, Deus faz tudo. Com 12, Jesus alcançou o mundo, amém? Jesus não precisou de 12 mil, 13 mil, 15 mil. Quer dizer, 12 menos 1, né? Com 12, Jesus fez com que o evangelho chegasse até nós. E também assim pode ser na casa do Senhor. Com 3, com 4, estamos aqui. Amém? Nós ouvimos várias vezes como a obra começou. Com 1 e mais algumas crianças. Estamos aqui nós, adultos. Amém? Deus só precisa de algumas pessoas disponíveis para fazerem o que Ele quer, o seu propósito, o seu desejo. E quando nós nos disponibilizamos em fazermos alguma coisa para Deus, Deus vai operar. Amém? Porque no final de tudo, quem faz tudo é Deus. Deus só precisa da nossa disponibilidade. Porque quem faz tudo é Deus. Amém? Vamos abrir também as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Seja participante da obra do Senhor. Amém? Não seja apenas telespectador, mas seja um membro participante. Tudo bem, és crente, mas podes participar da obra do Senhor. Bem, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, tem como subtítulo: os nossos corpos são membros de Cristo. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. A palavra do Senhor. Amém? Aqui, nosso irmão Paulo, ele vem nos trazer a memória novamente, né? Que nós somos membros do corpo de Cristo. Não sabemos disso, que nós somos membros do corpo de Cristo. Ou se calhar vamos pegar esse membro e vamos torná-la parte de uma meretriz, de uma prostituta. Nós somos membros do corpo de Cristo. E se somos membros do corpo de Cristo, vamos fazer aquilo que o Senhor nos orientou a fazer. Amém? Que é servi-lo. Amém? E nós no domingo, após o culto, com alguns irmãos estávamos aí e de repente entramos num assunto, começamos a falar e o irmão defendia: não, o mais importante nessa vida é a terra. Sem a terra o homem não come, não bebe, não se alimenta. Depois chegou outro irmão, ele disse: não, como é que você vai tirar o teu produto da terra, do campo e trazer para a cidade? Quer dizer, mais importante não é só a terra, também tem que ter um carro que pega o produto do campo e traz para a cidade. Depois chegou outro irmão, e por sinal esses irmãos estávamos aí em conversa, cada um estava a tentar defender a sua área. Tínhamos um irmão mecânico, um irmão alfaiate e outro irmão que entende das terras. Depois chegou outro irmão que entende das terras, ele disse: não, você também não vai ir cultivar sem roupa. Você não vai sair da tua casa, não estás aí cultivar, você precisa se vestir. Não, o irmão tentou defender: não, mas para se vestir tem que estar repleto.
Sim, mas para estar repleto também tem que vestir. Pronto, você é homem, tem que estar vestido. Depois fomos para a Bíblia, o irmão disse, tá bom, depois de Adão e Eva pecar, o que é que Deus fez para eles? O irmão respondeu, roupa. Então, é importante a roupa. Adão e Eva, quando pecaram, Deus fez roupa para eles. E cada um procurava defender a sua área, amém? Eu falei, não, tá bom, vamos para alimento, o nariz, sim, eu sou eu, sem mim você não consegue inalar o oxigênio. Os olhos, eu sou eu, sem mim vocês não conseguem se mover. E cada um procurava defender o seu lado. E tinha um membro do corpo, que supostamente é o mais ignorado, né? Que é o ânus, né? Só estava assim a olhar, eles todos a discutirem. Eu sou mais importante, pronto, não sei o que, tá. Todos estavam a discutir. O ânus só estava assim a olhar. O corpo, como sempre, teve que se alimentar, comeu, fez a digestão, tudo. Após a digestão, comeu, fez a digestão, tudo. Após a digestão, tem que tirar aquele que Deus levantou para nos instruir. Vê, não, já aprenderam, já sabem. Né? Nem necessário mais chegar, tentar animar para ver se louvam, para ver se oram no momento da oração. Não, já conseguem andar, amém? Já conseguem fazer a obra do Senhor. E se nós acreditamos que somos mesmos participantes dessa obra, vamos fazer, amém? Vamos cumprir com a nossa parte. Vamos também abrir as nossas Bíblias no livro de Judas, Judas 20. Estamos a chegar já à reta final da nossa mensagem. Judas 20, né? Capítulo 1, versículo 20, ou Judas 20 simplesmente, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Aqui o nosso irmão Judas diz que devemos nos edificar sobre a nossa santíssima fé. Quem é a nossa fé? Jesus. Amém? Nossa fé é Jesus. Então vamos nos edificar no Cristo. Não vamos olhar os ventos. Não vamos olhar o balançar às vezes do barco como se quase que vai afogar. Não. Foca-te em Jesus. Né? Esses irmãos já viram aquele filme que Jesus faria? E uma vez falei isso para minha esposa. Ah, não, amor, não sei o quê. O que é que Jesus faria nessa condição? Amém? Porque muitas das vezes quando aparecem as situações, nós que dizemos que confiamos no Senhor, esquecemos até de Jesus. Queremos sair já à frente, não, da minha opinião, eu também acho, eu também concordo, eu também não sei o quê. Não, o que é que Jesus faria? Às vezes temos que ter um pouco de calma, né? O que é que Jesus faria nessa condição? Jesus seria aquele que iria ajudar a destruir a sua igreja? Não. Jesus seria o primeiro a edificar a sua igreja. Até porque Ele é o dono da igreja, amém? Então, você tem que se meter nessa posição, tá bom, estou aqui. Porque nós imitamos a Jesus, somos discípulos de Jesus, amém? Cristão é aquele que imita a Jesus, que segue a Cristo. Se imitamos a Jesus, tá bom, o que Jesus faria nessa condição, nessa situação? Amém? Porque Jesus ele veio nos ensinar muitas coisas. Nós vimos, né? Quando ele foi para ser batizado por João, João se mostrou que não sou eu, você que tem que fazer isso. Não, eu entendo os princípios, faz só essa tua parte. É mister que isso aconteça para que se cumpra algumas coisas da lei. E nós vimos, Jesus submeteu, né? Podemos dizer, ao seu servo para que cumprisse alguma coisa, que é a própria palavra dele. E nós muitas das vezes aqui temos dificuldade em submeter a autoridades, né? Não conseguimos entender às vezes uma autoridade. Mas Jesus, a própria autoridade, veio nos mostrar que como servos deve submeter a autoridade. Amém? Isso também serve para a nossa edificação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? São pequenas coisas que às vezes nós ignoramos, que não, isso não faz falta, não faz diferença. Faz, né? Porque nós às vezes temos a mania, estamos a viver uma época, ou uma era do conhecimento,
uma era em que todo mundo tem a sua própria opinião, todo mundo discorda. Ou seja, você pode até falar uma coisa boa, mas vai sempre aparecer alguém que discorda. E você tem que respeitar a opinião dele, porque é uma era da democracia, sei lá mais o que, do conhecimento. Ele está falando uma coisa certa, uma coisa boa, correta, que vai beneficiar todo mundo. Mas vai aparecer alguém que discorda, e aí nós às vezes somos obrigados a ouvir aquele que discorda, porque temos que respeitar a opinião dessa pessoa por aí. Não, mas isso que ele está falando está errado. Não está certo. Não vai ajudar as pessoas, vai matar as pessoas. Amém? Então, o que é que Jesus faria? Amém? Jesus seria o primeiro a edificar. Amém? Jesus seria o primeiro a falar vamos. Quando os demais desistiram, Jesus olhou para o discípulo e falou: e vocês, eu não imagino se isso acontece aqui entre nós, também quereis ir? Vocês também quereis ir? Mas ele já deu um ensinamento suficiente para eles terem consciência de que ele é a pessoa certa. Amém? Jesus já deu várias provas de que ele é o chamado, é o escolhido de Deus e é a pessoa certa. Várias provas, os milagres, as operações, a prova de amor. E os discípulos viram aquilo. Numa outra ocasião, só porque ele foi um pouquinho duro. Esse não presta. É assado, é cozido. Jesus não sei o que, nem boa pessoa. Mas ele te curou, te fez andar, te deu visão. Como é que esse não é boa pessoa? Os nossos pais, né? Às vezes nos batem, mas não tinham de ser boas pessoas. Todos nós aqui acho que já passamos na mão dos pais. Nossos professores, né? Não sei no dia de hoje, mas pronto, nos batiam na escola para aprendermos alguma coisa, né? Mas não falamos que a pessoa não é boa pessoa. E muitos hoje reconhecem e falam: não, aquela surra valeu a pena. Serviu de instrução. Naquele momento foi duro, foi amargo, mas esse amargo me estruturou, amém? Esse amargo me edificou, me deixou mais sólido e firme sobre a rocha, amém? Então, amados irmãos, vamos saber nos posicionar, amém? Se posicione em Cristo. Não seja como alguém que não sabe o que é, o que quer, se é cristão, se não é. E isso me lembrou um episódio, amados irmãos. Estávamos entre os colegas, um termo que eu ouvi pela primeira vez, nunca ouvi isso, e é um termo confuso. Depois amados irmãos podem pesquisar. Meu colega disse: não, eu não sou cristão. Disse: tá bom, o que é que és? Disse: sou agnóstico. Que é agnóstico? E eu fui investigar. Temos agora a internet para falar o que é agnóstico. Agnóstico na verdade é uma pessoa. É uma coisa confusa. Mas pronto, irmãos, acho que vão perceber. Uma pessoa que crê, também não, ou seja, crê, também não descrê. Quer dizer, é uma pessoa que não é, também não é. Prontos. É uma pessoa como eu falei: como? Você é agnóstico? Isso é o quê? Que tipo de pessoa és? Quer dizer, ele não é, também não é. É uma coisa confusa. Amém? E nós como cristãos, nós não somos, né? Prontos, agnósticos. É um termo que eu pela minha vez fiquei, agnóstico. Eu falei, às vezes homens procuram definição de coisa que não existe, só para tentar justificar o seu erro, a sua crença. Porque aquilo também não é crença. Eles que crê, mas também não descrê. Condena, mas também não condena. Eu falei, é uma coisa assim, meio confusa, amém? Então nós como cristãos não somos pessoas assim confusas. Nós sabemos o que queremos, amém? Sabemos por que estamos aqui. Sabemos por que Jesus nos chamou, amém? E eu disse, Jesus fez a parte mais difícil, amém? Nós ouvimos uma pregação do domingo. O valor da igreja que damos à nossa igreja, se nós valorizamos, vamos edificar, amém? Se nós damos o valor, a verdadeira importância, vamos edificar. A mãe que ama o seu filho, um bebê, tem visto agora isso em casa, dá todo carinho, amém? Meter a melhor roupa, fez pumpum, já tirou a fralda, já limpou, já deixou limpinho, que ele já sempre bonitinho e tal. O mesmo acontece com a obra do Senhor, amém? Se nós dizemos que amamos a casa do Senhor, a igreja, somos membros, não vamos querer que a igreja esteja mal. Alguma coisa em falta, vamos querer, não, orientar, tapa ali, fecha ali, vou fazer aquilo, não tem ninguém, vou cobrir ali, vou fazer aquilo, amém? Então, amados irmãos, espero que os irmãos tenham percebido a mensagem.
da noite de hoje. E Deus quer isso de nós, amém? Não vamos desfalecer na fé. Num outro momento podemos estar cabisbaixo, mas não desfaleça. Eu fiz referência aqui do servo que estava cabisbaixo, mas não estava desfalecido. Estava lá, mesmo cabisbaixo estava lá. Triste estava lá. Amém? E eu trouxe exemplo, porque é o exemplo físico que nós temos. Porque a palavra diz que nós temos que imitar a fé dos nossos pastores, daquele que nós vemos, né? E como exemplo maior que nós temos, que é Jesus. Jesus estava cabisbaixo num momento antes da crucificação, angustiado. E ele queria que os discípulos simplesmente orassem com ele. Ele normalmente não pedia para orarem com ele. Ele levava alguns e ia um pouco mais além, orava e depois voltava. Mas naquele dia o Senhor Jesus pediu: vigiasse um pouco comigo, porque eu estou aflito, estou triste, orei um pouquinho comigo. E ele foi, se afastou um pouquinho para orar. Quando voltou, ele encontrou a dormir. E ele exortou: nem um pouquinho só conseguis vigiar e orar. Se nós somos mesmo participantes da igreja, tem alguma situação a incomodar a igreja, seja aquele que também vigia, amém? Seja aquele que o responsável sabe, não se preocupar com aquele, porque eu sei que aquele vai estar conosco. Ele já entendeu, né? Eu dei exemplo de Jesus. Jesus fez muitos milagres, mas quando o momento ele foi duro, as pessoas não entenderam Jesus. Falaram: Jesus não presta, Jesus é assado, é do diabo e não sei o que, Jesus blá blá blá. Levantaram N situações contra Jesus, mas Jesus nos curou, nos salvou, amém? Nós cremos que Jesus nos salvou, nos tirou do mundo, nos lavou, nos fez novas criaturas. E hoje nós somos o que somos porque Jesus fez essa obra em nós, né? Somos dessas obras que algumas pessoas no mundo estimam. Uau, não, grande camarada, grande mulher, grande homem, no trabalho, na rua, as pessoas estimam porque Jesus fez essa obra em nós, amém? Então sejamos membros participantes da obra do Senhor. E essa mensagem que eu tinha para a igreja, fico por aqui, em nome de Jesus.